Olá, pessoal do sexto ano. Bom, nós vamos continuar aqui, no caso, com a nossa aula sobre convenções cartográficas. Como eu mostrei para vocês na última aula, esse mapa aqui da Paraíba nos mostra, né, vários recursos aqui visuais. Nós temos aqui cores, linhas, né, nós temos os símbolos, que a gente também chama de convenções cartográficas. Então, as convenções, ela vai nos ajudar a ter um recurso visual a mais para que a gente possa entender o mapa, tá? Sem que a gente precise, no caso, de informações por escrito. Então, o mapa visual, né? O mapa ele vai nos trazer todos esses recursos aqui. Por exemplo, esse mapa da Paraíba tem vários recursos visuais. Então, a gente não precisa de tanta informação por escrito para entender, por exemplo, onde tem as estradas, onde tem aeroportos, onde tem cidades. Então, as cidades são localizadas aí por esses pontinhos. Então, dependendo do tamanho do mapa, você vai ter cidades, ou países, ou estados, né? Ou regiões, ou continentes, mostrando aí através dos recursos visuais, tá bom? Então, ó, a gente tem aí uma tabela na página 42 do livro de vocês. Peço que vocês peguem o livro e acompanhem comigo alguns desses símbolos, tá? Algumas dessas convenções aí cartográficas ou sinais cartográficos, tá? Então, ó, todo mapa, gente, vai ter que ter realmente uma legenda, tá certo? Uma legenda para nos ajudar a entender. Por exemplo, no mapa de relevo, eles colocam uma legenda com cores, porque quanto mais escuro a cor, maior a altitude daquele relevo. Um mapa, por exemplo, de vegetação, ele nos mostra aí através das cores, né? Cada vegetação e a localização delas. Então, as cores, elas são muito importantes. Mas as convenções cartográficas, os símbolos, eles também nos ajudam a entender a riqueza de detalhes de um mapa, certo? Então, ó, na tabela de vocês da página 42, a gente tem aí uma linha vermelha, né? No caso, quando você encontra uma linha vermelha aí no mapa, significa uma estrada de rodagem, uma estrada rodoviária, tá? Então, aqui ó, nós temos várias linhas vermelhas, né? Mostrando aqui a nossa Paraíba, aí mostrando aqui o estado de Pernambuco, né? Até onde essas estradas elas vão. Aqui o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte. Aqui do outro lado, gente, nós temos aí o Oceano Atlântico, ok? Então, aí já entra outro tipo de convenção. Então, aqui ó, nós vamos ter as estradas. Então, todas essas linhas vermelhas que estão nesse mapa são estradas de rodagem ou estradas rodoviárias, ok? Aí, nós vamos ter aqui uma linha preta, no caso recortada, com outras linhazinhas pretas, tá? São estradas de ferro. Essa linha com recortes são estradas de ferro. Então, a gente tem estrada ferroviária, né, estrada realmente de trem, linha de trem, a gente tem aí esse símbolo. Então, qualquer parte do mundo que você chegar, se pegar um mapa da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, da China, qualquer país do mundo que você pegar um mapa, essa gente vai ter esses mesmos tipos de símbolo, o mesmo tipo de convenção cartográfica, a mesma simbologia, tá certo? Para que vocês não venham lá confundir, tá? A gente não pode estar trocando as convenções cartográficas porque ela é uma linguagem padrão, universal. Aí nós vamos ter aqui, ó, uma bolinha, né? No caso aí, maior, branca com ponto preto. Aí nós vamos ter aí capital de estado. Ela sendo um pouquinho maior, vai ser uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes. Ela sendo uma bolinha totalmente preenchida de preto, cidade com 50 a 200 mil habitantes. Aí temos aqui a terceira que eu esqueci de falar. É uma linha aí azul, tá? Vai ser um rio. Aí temos aí uma bolinha bem menorzinha, uma cidade com 10 mil a 20 mil habitantes. Um aviãozinho, um aeroporto. Uma embarcação aí, é um porto. Aí um rolo de tecido, né? Uma indústria têxtil, uma indústria de tecido, de confecção. Aí essa outra engrenagem aí é uma indústria mecânica. Essa plantação aí, no caso, uma cana de açúcar. Outra plantaçãozinha aí, uma soja. Aí essa barrinha de ferro aí, mostrando a gente tem áreas de minério de ferro. E a gente tem outro símbolozinho aí, minério de manganês
e uma torrezinha de petrolífera, né, que é onde a gente tem locais que tem produção de petróleo. Então, essas são apenas algumas, tá, gente, das convenções. A gente tem inúmeras convenções. Tem convenções que mostram pontes, animais, né, locais onde a gente tem reservas florestais também. Mostra também locais onde a gente pode ter perigo, tá? Locais aí que, no caso, é de difícil acesso, então dependendo do mapa e dependendo da riqueza de detalhes. Quanto menor, né, a localização, ou seja, se você está representando um bairro, então a gente vai ter uma riqueza de detalhes bem maior, né? A gente vai conseguir colocar naquele mapa ruas, né? Vai conseguir colocar lojas, vai conseguir colocar símbolos aí de igreja, de loja, de mercados, tá? Então a gente vai ter aí, no caso, uma simbologia maior. Quanto maior o mapa, menor a riqueza de detalhes, porque aí você, no caso, vai ter que diminuir a quantidade de detalhes para que você coloque todo aquele espaço, né, dentro do papel, né? Então a gente vai ter aí um mapa, né, com todas essas simbologias para que ele fique de fácil percepção. Mesmo que você não conheça a língua, vamos supor que você pegou um mapa que ele está todo escrito em inglês. Mesmo que você não entenda a língua, mesmo que você não entenda aquele idioma, você vai entender aí através das convenções cartográficas, desses símbolos, tá certo? As cores e as linhas, tá ok? Então, ó, na página 43, gente, ele fala o seguinte: as cores representam um recurso bastante importante na linguagem cartográfica. Então, toda vez que a gente fala em cartografia, toda vez que a gente fala em mapas, a gente tá falando aí, no caso, também do uso das cores. A gente não pode simplesmente pegar um mapa e fazer ele de uma cor só e tudo que está nele ser da mesma cor. A gente tem que usar aí variações de cores, né, variações de linhas, para que a gente possa entender. Professora, podia pintar a Paraíba aqui todinha de uma cor? Pode, claro que pode. Só que aí, no caso, você tem que colocar aqui, ó, o oceano, né, sempre grafado de azul. A gente, para diferenciar aqui do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco, a gente tem que usar uma segunda cor. Então, a gente usa, mesmo que não queira, um recurso visual, tá? Ou a cor, ou a linha, ou então os símbolos, tá certo? A gente não pode ter um mapa sem ter, nem que seja, né, um ou dois recursos desses daí. Aí aqui, continuando na página 43. Elas podem comunicar informações, por exemplo, o azul simboliza oceanos, mares, rios e lagos, ou correntes marítimas frias. Tá? No caso daquelas setinhas que geralmente a gente coloca vindo aqui do oceano. São correntes marítimas, correntes de ar ou correntes de massas de ar fria. Aí a gente vai ter aí o verde, que representa a vegetação, né? Claro. Aí o castanho, relevo e solos, né? No caso de marrom, né? A gente geralmente chama de marrom. Relevo e solos. O preto, cidades, vilas, limites políticos e estradas de ferro, no caso através de linhas ou de pontos, né? Aí o vermelho, elementos artificiais, como rodovias e naturais, como as correntes marítimas quentes, tá? No caso, massas de ar quente, a gente representa aí de vermelho. Aí no mapa político, as cores são usadas para diferenciar um país de outro, ou os estados, como no caso de um mapa do Brasil ou municípios de cada estado. Gente, ó, então aqui a gente colocou várias cores. Nesse mapa da Paraíba tem várias cores diferentes para que a gente represente municípios diferentes. Por exemplo, aqui, ó, tem o amarelo, o laranja, o rosa, o verde, para a gente mostrar aí que são municípios diferentes. Então, as cores nos ajudam quanto a isso. As linhas também, elas nos fazem aí uma divisão e nos mostram aí até onde vai o limite de cada município.